Alô, alô, boa tarde. Eu ia começar agradecendo o pessoal da organização, mas aí eles subiram a cortina, a gente agora tem que competir com esse visual. Então, eu achei covardia, né? Covardia. Mas não, muito obrigado pelo pessoal da organização. Queria dar um alô para o pessoal acompanhando online, no Recife, Itabuna, Itajuípe, no mundo, e agradecer a presença de todos vocês e, sobretudo, da reitora Joana Guimarães e do prefeito João Campos. Eu sou Bruno Carvalho, professor na Universidade de Harvard, onde eu sou diretor de um programa de estudos urbanos e dou aulas e pesquiso sobre cidades. O tempo é curto, o tema é vasto, então eu vou ser super breve nas apresentações. João Campos é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, estado pelo qual ele atuou como deputado federal, e prefeito do Recife desde 2020. E ele hoje conta com uma das mais altas taxas de aprovação entre prefeitos de grandes cidades, não só no Brasil, como no mundo. E a professora doutora Joana Angélica Guimarães Luz tem uma trajetória brilhante. Ela é reitora da Universidade... Ela é reitora, não será a última sessão de aplausos, né? Esperemos. Ela é reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia desde 2018, tem graduação em Geologia, mestrado em Geoquímica e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Engenharia de Recursos Ambientais pela Universidade de Cornell, no estado de Nova York. Bom, pediram para eu falar alguns minutinhos com algumas considerações iniciais sobre as perguntas que orientam a nossa mesa. E os estudantes fizeram outra maldade com a gente, que foi colocar uma pergunta impossível. Quais serão os principais desafios enfrentados pelas cidades brasileiras como consequência das mudanças climáticas? Eu vou fazer duas considerações super breves. Antes de chamar para o palco, né? Que aí a gente já tem mais um aplauso, que eu finjo que é para mim, que vai ser para os dois. Né? A vaidade é importante. Bom, o primeiro desafio é como administrar o avanço dos carros. Né? A frota no Brasil triplicou praticamente nos últimos 20 anos. Os carros têm um problema geométrico insolucionável, eles ocupam muito espaço. Então, para a cidade, quanto mais gente tem carro, pior é para todo mundo. Isso apresenta um problema da perspectiva climática, que é a intensificação da crise, através, sobretudo, das emissões, mas não só, também é um problema da perspectiva dos usos de solo. A infraestrutura para o carro circular e, sobretudo, para o carro estacionar, ela é insustentável, né? Quer dizer, ela leva a uma cidade menos permeável, menos verde, mais cara, mais segregada, mais excludente, mais barulhenta, mais poluída, mais suscetível a enchentes. Então, essa é a primeira grande questão. O segundo problema é ligado a esse primeiro, que é a questão dos limites da cidade e dos poderes do município, dada a escala dos problemas ambientais. Os municípios podem melhorar a drenagem, podem fazer obras para contenção de encostas, isso tudo é fundamental, é importantíssimo. Mas a escala do manejo de águas pluviais, o fluxo dos rios, os sistemas de transportes, eles todos existem numa escala metropolitana ou regional. Então, tem uma questão de estrutura de governo herdadas que tem dificuldade em dar conta da escala dos problemas ambientais. Né? Quer dizer, as escalas territoriais relevantes. E aí, ouviremos reflexões sobre isso mais tarde. E a outra pergunta que os estudantes colocaram foi sobre inovações para transformar as cidades em espaços mais resilientes. E aí, o meu único e breve ponto como pessoa que trabalha, sobretudo como historiador, é que a gente não precisa inovar tanto em termos de tecnologia. Em termos de gestão, sim. Mas as tecnologias já bem familiares, se combinar direitinho, elas dão conta de boa parte do recado. Aí, entre ônibus, trens, metrôs, bicicletas, em termos de transporte. E aí tem certas coisas que dão um empurrãozinho, né? Bicicleta elétrica, incentivos da bicicleta elétrica podem fazer parte de estratégias de sustentabilidade,
mas um manguezal, por exemplo, é mais high-tech do que qualquer tecnologia humana, né? Então, terminando essas considerações, uma lição das pesquisas atuais é que as cidades compactas, caminháveis, com certo grau de verticalização e sistemas de transporte bem integrados, menos dependentes do carro, elas são disparadas, mais ecológicas, mais sustentáveis. Então, num certo sentido, a cidade do futuro está também no passado. Mas falemos agora de futuros, por favor. João, Joana, muito obrigado pela presença de vocês. Isso aí há 200 anos que o pessoal está dizendo isso e não vem. Vamos lá? Comecemos. Boa tarde. Eu queria iniciar agradecendo o convite, né, para estar aqui. Para pessoas como nós, pessoas negras em geral, esses espaços, quando a gente é convidado, geralmente é para falar sobre pobreza, sobre racismo, sobre coisas, violência e coisas do gênero. E estar aqui para falar sobre mudanças climáticas, sobre problemas ambientais das nossas cidades, a gente também sabe falar sobre isso. Né? Então, eu agradeço imensamente o convite, principalmente o Eduardo, que foi quem fez o contato e me convidou para estar aqui. Muito feliz de estar aqui, uma experiência muito, muito boa. Bom, para entrar, já que nós temos pouco tempo, né, para entrar imediatamente na nossa temática, nós temos o Vitor, o Bruno. Bruno colocou que nós já temos soluções, né, e a gente o título dessa palestra, desse painel, é Mudanças Climáticas e Problemas Estratégicos nas Cidades, Urbanos e tal. A gente tem problemas, e esses tempos eu fiz uma palestra na Academia Brasileira de Ciências sobre essa temática, e aí a gente fala para além, o título da minha palestra era Para Além das Mudanças Climáticas, porque a grande questão é, se não fossem as mudanças climáticas, nós estaríamos bem, estaríamos tranquilos, nossas cidades estariam bem cuidadas e bem, né, convivendo bem né, se não fossem as mudanças climáticas, ou a gente está pensando nisso porque a gente está sob um risco iminente de um colapso. Então, a primeira reflexão é essa, né? E nós temos uma série de desafios nas nossas cidades, né? O Bruno trouxe aqui algumas considerações, né, em relação a problema de transporte, e aí entra com a questão do transporte, a questão do aquecimento global e por aí vai, mas nós temos problemas mais imediatos e mais, digamos assim, que essa questão das grandes cidades é um problema crônico, a questão do transporte, mas é um problema crônico também nas nossas cidades, né, o fato de nós termos uma periferia gigantesca no entorno das nossas cidades, em especial no Brasil, que nós temos isso de forma bastante ampla, né, uma escala gigantesca de periferias que cercam as nossas cidades e onde muitos dos problemas ambientais, problemas de recursos hídricos que a gente tem nas cidades, vêm dessa inchaço das cidades e de uma forma totalmente não planejada. Então, as grandes cidades, acho que o João, que, como prefeito de Recife é uma das cidades mais problemáticas que nós temos no Brasil, do ponto de vista, nesse aspecto de recursos hídricos, nesse aspecto de inundações, porque é uma cidade que está numa altitude muito baixa e tem água por todos os lados. Então, a cidade que, muitas das nossas cidades, você tem um problema grave, que é a questão da... Isso não é só Recife, obviamente, as cidades brasileiras, todas elas, muitos condomínios que nós criamos ilhas de bem-estar, a cidade vive de ilhas de bem-estar, e a grande massa que circunda essas cidades, que não tem absolutamente nenhum padrão de vida mais, digamos assim, saudável, né, considerando saneamento, lixo, e por aí vai. E aí nós temos a questão das cidades, muitos condomínios começam a furar poços dentro das cidades para resolver o seu problema de água, porque eu não quero pagar a água, que está muito cara, então eu crio a solução imediata no meu condomínio para fazer um poço,
E aí isso é totalmente desorganizado, totalmente sem planejamento nenhum, porque quando nós vemos o rio correndo aqui na frente, esse rio tem uma conexão com uma série de outros meandros, com outros rios, com outras águas, né, que a gente não está enxergando, mas que estão aqui. E aí a gente começa a criar toda essa sorte de problemas que ela vai além, não é que vai além, mas ela vem antes da questão das mudanças climáticas. A gente já tinha esses problemas estabelecidos nas grandes cidades e hoje isso, obviamente, se intensifica quando a gente passa a ter enchentes, quando a gente passa a ter eventos extremos de seca, de enchente. E aí o que acontece? Quando vem esses eventos extremos, obviamente, uma cidade que já é deteriorada, ela se deteriora mais ainda e os problemas se avolumam. Então, assim, só para dar um exemplo, a gente tem a questão, se nós pensarmos só no quesito água, né, que a minha maior expertise é a área de águas. Se eu pensar só no quesito água, eu tenho os poços sendo furados sem nenhum critério, sem nenhum planejamento, eu tenho os rios que são trabalhados, e aí não adianta o prefeito de Recife fazer uma obra no centro de Recife e resolver um problema local, porque as águas estão todas conectadas, elas não se individualizam. Então, não adianta ele fazer uma obra em um determinado local, em que esse local tem um impacto de outras áreas, né? E quando nós pensamos nesse planejamento mais geral, a gente precisa pensar no planejamento integrado. As cidades vizinhas, as regiões metropolitanas, porque tem municípios que são colados uns com os outros, e essas águas, quem maneja, quem gerencia, quem planeja? Então, tem uma série de questões aí que precisam ser pensadas em relação a como que a gente faz esse processo de organizar todo esse conjunto de atores, né, que são as pessoas que vivem na cidade, a gestão dessas cidades e a questão da natureza mesmo, da questão, né, do ambiente, né, que precisa ser pensado de forma integrada. Então, só para a gente começar, eu colocaria esses pontos aí para a gente refletir. Boa tarde a todos, a todas. Saudar o professor Bruno, a reitora magnífica Joana, saudar a todos os presentes, especialmente a Tabata aqui presente, ex-aluna, né, de Harvard. E talvez se não fosse ela, eu não estaria aqui. E eu até brinquei, viu, reitor? Eu disse, mas por que eu preciso conhecer Harvard se eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco? Não é brincadeira. É só para apresentar um pouco do nosso bairrismo lá do Recife, mas dizer que é uma alegria estar aqui, brincadeiras à parte. Para mim é uma honra muito grande poder, como o prefeito eleito mais jovem da história de todas as capitais, sentar nessa cadeira, saber que eu represento a minha cidade, mas que eu represento também uma juventude que precisa participar da política, que entende que a política é um instrumento de transformação da vida das pessoas, e poder falar das cidades. Eu acho que a gente vive um século das cidades, todos os países, cada um a seu modo, a seu ritmo, viver um período de deslocamento das pessoas para os centros urbanos. Quem conseguiu fazer isso de forma organizada, conseguiu construir centros urbanos mais harmônicos, mais democráticos, mas, sobretudo, em países como o Brasil, eu acho que as cidades vivem um retrato da desigualdade. E quando a gente fala de mudança climática, sobretudo nas cidades brasileiras, essa mudança climática ela tem um impacto direto no CPF, no CEP, na localidade mais vulnerável de cada cidade. O Recife é a 16ª cidade do mundo mais susceptível ao aumento do nível do mar, a primeira do Brasil, pelo IPCC da ONU. O Recife é uma cidade pequena, 220 km². Infelizmente, nós só somos 40% do território da região metropolitana. Para mim, esse é um dos maiores problemas que nós temos. Se o Recife tivesse como Salvador, Fortaleza e algumas outras cidades, 80% da região metropolitana, a gente conseguiria endereçar boa parte dos problemas vizinhos da gente, que a gente não pode fazer nada. O Recife tem 65% do seu território acima da cota 10, então você já considera, já é uma área de relevo acentuado. E tem 35% na área plana. Qual é o problema? O morro desliza e o plano alaga. Nós temos 99 riachos que cortam, rios e riachos e canais que foram urbanizados, que cortam a cidade. Eu até brincava com a professora que a gente não pode entrar aqui em recursos hídricos. Eu sou engenheiro civil, mas com ênfase na área de hidráulica. Nós também temos o problema de subsidência. Então,
o morro desliza, o rio sai da sua calha e o Recife está afundando na sua parte plana e o mar está subindo. Mas calma que a gente tem caminho e tudo pode dar certo. Então, só dizendo isso, para dizer que é uma honra cuidar do Recife e eu acredito que há caminho. Eu colocaria, professor, como primeiro ponto, que o Brasil precisa ter a capacidade de fazer projeto de longo prazo. Enquanto a gente estiver olhando para uma cidade ou para um estado no tempo do nosso mandato de 4 anos, a gente não vai conseguir fazer nada estruturante em cada cidade ou em cada estado. Eu tive, no primeiro ano, uma tarefa muito grande de construir o equilíbrio fiscal do município. E aqui eu coloco esse primeiro ponto. Não dá para fazer nada bem feito, desequilibrado, em canto nenhum na vida, inclusive nas finanças. Eu hoje só consigo fazer o que eu faço de impacto social e de impacto ambiental positivo, porque nós temos equilíbrio fiscal no município e conseguimos alavancar operações de crédito muito grandes. E a gente precisa ter a capacidade de fazer esses projetos de longo prazo. Então, hoje, o Recife tem uma carteira de projeto muito grande, muito focado na resiliência climática, que eu vou poder aqui explicar para vocês. E a maior operação da história do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, feito com a cidade, foi com a nossa cidade, onde, por 6 anos, a gente vai poder fazer investimentos na área de proteção de encosta, de drenagem, de urbanização de áreas vulneráveis, e aí, com um ponto inegociável, todos os projetos com ampla participação popular e que a gente possa criar o sentimento de pertencimento naquilo que está sendo construído. Então, antes de fazer... eu sou engenheiro, mas a primeira equipe dessa secretaria específica contratada, quando a gente tinha 2 ou 3 engenheiros, a gente tinha mais de 15 assistentes sociais, psicólogos e pessoas da área social para construir um modelo participativo de decisão e de cocriação desses projetos para a gente poder alocar o recurso de forma correta. Então, eu acho que há caminho, eu vou poder explicar aqui no detalhe, mas a gente precisa, mais do que nunca, trazer esse debate da resiliência urbana e das mudanças climáticas, não como algo do futuro. Eu queria terminar essa primeira etapa dizendo isso. Em 2022, o Recife foi acometido por um fenômeno climático extremo. Nós tivemos algo em torno de 600 milímetros em pouco mais de 10 dias, 2 fenômenos de 24 horas superiores a 200 milímetros. Então, imagino que é 600 milímetros em 10 dias numa cidade. Em Londres, chove 550 no ano. Em Paris, 750 no ano. Nova York, 1.200 e alguma coisa no ano. Então, nenhuma cidade do mundo aguenta 600 milímetros de água. Não aguenta. Agora, lógico, numa cidade com menos infraestrutura, vidas serão ceifadas. E aí, diante disso, nós já tínhamos um projeto de urbanização grande para a cidade, sendo levantado com BID, e eu fiz questão, naquele momento, de conseguir levar o Tesouro Nacional Brasileiro e representantes do BID, 5 representantes mundiais, foram ver a cidade num momento de desastre para a gente conseguir tirar o que era uma carta consulta de 500 milhões de reais para transformar em 2 bilhões para investir na cidade. E eu lembro que primeiro consegui esse aval do Tesouro, e Priscila, que inclusive hoje é secretária do Rio Grande do Sul de Finanças, ela disse: João, eu consigo o aval para você de 2 bilhões, mas nenhum banco do mundo vai lhe dar esse dinheiro. E aí eu disse: Priscila, me dê o aval e deixa que o resto corra atrás. E aí nós conseguimos, e hoje a gente está fazendo o maior plano de investimento da história da cidade em resiliência urbana, e a gente está colocando esses 2 bilhões 100% em áreas periféricas da cidade. Então, para fazer isso, tem que ter coragem, mas, sobretudo, tem que ter propósito. Então, não é razoável, numa cidade, uma pessoa não dorme tranquila, num dia de chuva, que a gente não priorize. E a gente tem capacidade de crédito para isso, porque a cidade pode pagar em 25 anos uma operação dessa, mas uma família não pode esperar uma noite se não tiver a sua encosta protegida. Maravilha. Bom, eu queria fazer uma pergunta para Joana, pesquisadora, não reitora, e para uma pergunta que, com certeza, nunca passou pela cabeça de nenhum prefeito, então vai ser inédita. E estamos aqui em off, seja franco. A pergunta é sobre se vocês pudessem mudar alguma coisa na relação entre esferas do poder. O que seria?
Em 2 minutinhos. Em off, em off. Por dar alguma coisa em esfera de poder do ponto de vista de gestão de recursos hídricos, né? Bom, gestão dos recursos ambientais, né, de uma maneira geral, né? Não é só recursos hídricos, é mais amplo que isso, obviamente. Primeira coisa, a gente tem um grande problema com relação à gestão, que é o imediatismo, né? A gente trabalha, né? Eu acredito que o João tem esse problema, por exemplo, você vai querer fazer um projeto e você não tem dados, não tem informação, não tem uma sequência de informação. Por exemplo, a gente, para fazer predições e previsões ambientais, a gente precisa de um longo tempo de observação, um longo tempo de trabalho. E aí, do ponto de vista da mudança, aí eu estou falando como pesquisadora, nós começamos a fazer um projeto, só para ter uma ideia, de um projeto ambiental. E aí a gente trabalha 4 ou 5 anos naquele projeto, consegue o financiamento, começa a trabalhar. Aí, depois de 4 ou 5 anos, terminou o financiamento, e aí o projeto não terminou, porque ele não consegue terminar em 4 ou 5 anos, porque ele é contínuo, ele precisa de tempo. Ele precisa de observação, ele precisa de dados, precisa de coleta de dados, e isso acaba impactando no momento que chega a 4 ou 5 anos, nós temos que parar a pesquisa, porque a gente tem que sair buscando recursos e, muitas vezes, não consegue para continuar aquele projeto de pesquisa. Esse é um grande problema do ponto de vista de gestão, né, da questão ambiental em especial, que é a falta de... E a questão ambiental ela não pode ser tratada 1, 2, 3, 4 anos, ela é de longo tempo. Nós não temos, por exemplo, no Brasil, uma questão... E aí, se a gente disser, eu vou diminuir o poder de gestão do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, mas continua o problema da falta de recursos, da falta de investimentos na questão da pesquisa, que é um problema grave que nós temos no Brasil. Essa questão desses altos e baixos, tem hora que a gente está um pouquinho melhor, mas daí a pouco vem outro governo, porque isso não se torna uma política de Estado, mas é uma política de governos. Cada governo que entra tem uma prioridade, ele estabelece, simplesmente acaba com isso e começa tudo de novo em outras bases, num outro formato, e nós, pesquisadores, ficamos, né, como dizem os paulistas, vendidos, né? Que eu fui aprender isso há pouco tempo, viu? Exatamente. Então, essa é a grande questão. E aí, o que acontece? Nós temos, eu trabalho com a área de recursos hídricos, mas trabalho, obviamente, recursos superficiais, eu não posso separar esses dois ambientes. E é uma pesquisa cara, porque, para eu fazer uma medição de água subterrânea, eu preciso abrir um poço, que é uma coisa cara. Eu preciso botar equipamento, eu preciso ter lá equipamentos medindo continuamente aquilo ali para ver nível, né, nível freático, nível, né, da água, do aquífero e tudo mais. Então, quer dizer, essa questão é um problema que a gente enfrenta, né? O prefeito aqui falou sobre a questão do que ele está fazendo lá, mas você precisa instalar equipamentos de medição de vazão de água, de pluviometria, de poços de água subterrânea para medir nível da água subterrânea. Quer dizer, tem uma série de fatores que precisam ser conectados. É a mesma lógica de pensar a região metropolitana. Você falou que Recife tem um problema grave, que é a região metropolitana, só 40% é Recife. O resto são outros municípios que estão ali colados. A mesma coisa, a maioria das cidades tem esse problema. E aí você não tem uma continuidade. Por isso que, quando a gente vai falar em recursos, eu não penso no local em si, mas eu penso na bacia hidrográfica para saber para onde toda essa água que cai aqui ela corre, para onde ela vai, onde ela se concentra. E eu preciso ter essa informação mais ampla, porque, sem isso, eu não posso fazer planejamento. Eu não posso chegar numa rua ou chegar num bairro e fazer todo o investimento em saneamento, porque se aquela água que drena do bairro vizinho, que vem para esse bairro onde eu fiz o saneamento, não adianta nada, porque aquele outro bairro que não tem saneamento vai correr todo o esgoto, todo o lixo, tudo que tem ali para esse local onde a gente acabou de fazer o saneamento. Então, eu não posso pensar isoladamente. E aí a questão da pesquisa cai nesse grave problema, que é a falta de continuidade dos projetos de pesquisa, de continuidade. E o tempo da pesquisa é um tempo... Obviamente que a gente tem as etapas, a gente tem o curto, médio e longo prazo. A pesquisa também, a gente não vai dizer, não, vamos ficar aqui estudando 100 anos para dar a resposta daqui a 100 anos. Não é isso, mas a gente vai, paulatinamente,
avançando e trazendo informações, e à medida que a gente continua a pesquisa, vão trazendo novas informações e vai aprimorando e aperfeiçoando a previsão para que a gente possa auxiliar os gestores a tomar decisões. Onde é que é melhor eu começar? Por onde é melhor eu começar um projeto, por exemplo, de saneamento no município? É por onde eu tenho mais voto? É onde mora os meus amigos? É onde mora a minha família? Onde mora algum conhecido da minha família? Onde é que eu começo a fazer? Tem que começar a partir de uma ação bastante planejada e com bastante critério do ponto de vista de efetividade desse investimento, né? Então, é por aí. Pegando a deixa da professora Joana, nós temos no Recife mapeado todos os pontos de risco da cidade de deslizamento de encosta. A Defesa Civil da cidade, junto com a Central de Operações, que é uma iniciativa da nossa gestão, tem georreferenciado todos os pontos com relatório técnico de cada um deles. E nós temos um programa no Recife chamado Programa Parceria, inclusive foi premiado pela ONU Habitat no ano passado, onde a prefeitura tem um contrato de projeto. Então, como a gente tem os mais de 10 mil pontos cadastrados, a gente faz uma priorização por nível de risco, então vai do nível 1 ao nível 4, e nós temos um contrato de projeto, onde a prefeitura faz o projeto daquela proteção de encosta, compra um material e faz a supervisão técnica, e a família, após uma validação social, de uma análise social, executa aquela obra de proteção de encosta. Quando eu assumi a prefeitura, esse programa fazia em torno de 150 obras por ano na cidade. Eu chamei o chefe da Defesa Civil e disse, vou precisar diminuir a equipe pela metade. E aí ele ficou desesperado, né? E eu não ia diminuir a equipe pela metade, né? Mas aí eu disse, vamos fazer um acordo? Ele disse, bora. Eu disse, você vai ter que fazer 10 vezes mais obra. Aí ele disse, está certo. Então, no ano passado, a gente entregou 1.200 obras desse programa Parceria. Cada obra protege de 3 a 4 famílias, e a gente tem um custo muito, muito barato. O Brasil deveria ter isso em escala nacional. É muito barato e tem um sentimento de pertencimento de cada obra dessa que é feita. Então, são obras de pequeno porte, sobretudo de contenção de encosta, mas que traz um benefício direto para as famílias que ali estão. Então, é possível fazer. Paralelo a isso, a gente mapeou desses pontos todos e eu determinei que cada localidade da cidade, onde tem uma encosta de risco 3 e 4, que a gente tenha pelo menos uma intervenção de grande porte executado com esses recursos do BID. Então, pela primeira vez na história da cidade, 100% das localidades do Recife que tem uma encosta de grande risco receberá uma intervenção definitiva de infraestrutura. Então, como nós decidimos isso? 100% análise técnica. E aí é isso que eu digo, a política não tem que brigar com o técnico. O que é que eu faço? Eu uso o dado para poder convencer a política de que aquilo é melhor. E se a política não se convencer, que vença a técnica. Mas é impressionante quando você consegue fazer esses argumentos e você coloca o número, você consegue convencer de que aquele é o caminho. Então, isso faz muita diferença. Quando a gente olha, mais uma vez, no contrato do BID que foi feito, um dos elementos, professora, é um elemento de tecnologia para que nós possamos construir uma série de sensores na cidade e medidores. Nós fizemos um consórcio de projeto, professores da Holanda, professores e projetistas locais e brasileiros, mas de outros estados, para desenhar um plano de longo prazo de preparação para a drenagem da cidade. Eu até comentei que, quando eu tive a reunião com os holandeses, eu saí em depressão da reunião, porque é impressionante como a Holanda está anos-luz na frente do Brasil. Eles sabem, para cada centímetro de lâmina d'água que aumenta no país, o que é que ele vai fazer em cada cidade. Mas a gente consegue fazer isso. E aí, o que é que acontece? A gente não tinha infraestrutura de dados para isso. A gente não tinha os medidores de vazão, a altimetria de cada rio, não tinha nada disso atualizado. Então, para validar os modelos hidrológicos e hidrodinâmicos, a gente teve uma dificuldade imensa que só com base nisso a gente consegue fazer projetos adequados. Mas o que é que nós temos que fazer? E aí eu acho que isso é fundamental. A gente criou uma infraestrutura na cidade para poder dar perenidade a isso. Então, construir um centro de operações permanente, nós construímos protocolos municipais para cada uma dessas áreas, nós conseguimos vincular isso a programas de Estado e não de governo,
e construir uma equipe técnica, de preferência com servidores públicos, que deem perenidade a isso. Porque, e por fim, construímos um banco de projetos, que aqui eu falei, que é um banco que ficará público. A gente está fazendo isso com a Bloomberg. Então, eu estou contratando muito mais projetos do que a capacidade de execução e orçamentária que nós temos. Mas criaremos um portal público de dados abertos, com os projetos executivos, inclusive, à disposição da cidade, para que um dia, quando a gestão sair, a cidade tenha um pertencimento daquilo e possa cobrar qualquer gestor que venha assumir a cidade a fazer aquelas obras. Porque é impossível, em 4 anos, você resolver os problemas da cidade como um todo. Mas, se você deixa um caminho de longo prazo feito e bem feito, com participação social, aquilo não pertence à gestão do prefeito, mas sim à cidade, e quem vier assentar na cadeira vai ser cobrado de fazer aquele projeto, porque ele vai pertencer às pessoas. Maravilha. Bom... Vocês já praticamente responderam a próxima pergunta, mas eu vou direcionar e, João, como você é educado demais, falo eu, que eu acho urgente os municípios terem mais recursos à disposição e mais apoio do Estado e da União para resolver os problemas de mudança climática. Eu acho que isso é uma questão brasileira, uma questão global, né? Os municípios herdam instrumentos que são muito limitados para lidar com os problemas do presente e do futuro. Já que esse rio aqui atrás foi mencionado, esse rio é praticamente uma banheira hoje. Ele, em 1910, foi represado. E o que em 1910 era uma solução, virou para nós um problema. Então, como historiadores, isso é uma lição recorrente do planejamento. Se para todo problema tem uma solução, e toda solução gera os seus problemas. Então, uma pergunta sobre como conciliar o imediatismo, soluções urgentes e necessárias, com esse longo prazo, e o longo prazo de infraestrutura, que não pertence, enfim, não cabe só dentro dos 4 anos de uma gestão, etc. Mas é uma pergunta mais sobre as pressões políticas, tanto da perspectiva de uma reitora, quanto de um prefeito, e o lugar da educação nessa história, o papel da educação em potencial. Posso começar? Primeiro, eu acho que eu falei isso ontem numa fala aqui para os fellows da Lema. Quando a gente está cuidando de uma cidade, é importantíssimo ter planos de longo prazo. O Recife será a primeira capital brasileira a completar 500 anos. Foi construído um plano de 500 anos da cidade e a gente linka vários projetos estruturantes dentro desse plano. Porque a gente constrói uma espécie de coxa de retalho diária. Mas o que é mais importante? É que, no final, a gente saiba o tamanho da coxa, o formato da cama. É como se você estivesse montando um Lego, mas você tem que botar no lugar certo para aquilo fazer sentido. Eu dei um exemplo. Existe um projeto lá chamado Parque Capibaribe. O rio Capibaribe, os recifenses dizem, né, que ele, junto com o Beberibe, se juntam para formar o Oceano Atlântico. Né? E aí, não é isso? E aí o rio Capibaribe, ele corta... Não é isso, Fausto? Pronto. São 15 quilômetros, então existe um projeto feito por 250 professores das universidades recifenses para urbanizar os 15 quilômetros de cada lado. Originalmente, isso ia ser uma via de 3 faixas exclusivas para carro. Então, imagina que é completamente o oposto. E nós tomamos a decisão. Então, imagina que a academia inteira fala desse projeto. Eu reuni os professores. Esse projeto, para mim, é o maior da cidade. Mas, fora dessa sala, ninguém sabe que esse projeto existe. Ninguém sabe. Então, como é que você vai defender algo que você não conhece? Então, ninguém defende aquilo que não conhece ou que não gosta. Então, nós temos que executar um trecho dele para apresentar o que é aquilo. A partir daí, todo mundo vai querer. E nós fizemos o Parque das Graças, 1 quilômetro, e é um parque linear à margem do rio, que, sinceramente, não deixa a desejar para nenhum parque linear aí, mundo afora. E, a partir desse momento, a gente entrega para as pessoas o que é o projeto de 30 anos da cidade. Então, com isso, as pessoas conhecem o que é aquilo e reconhecem. E o outro ponto é que é importantíssimo para você ter sustentabilidade política, você desenhar um plano de longo prazo, mas você precisa ter as entregas de curto prazo, mas que elas façam sentido dentro desse jogo completo.
porque ninguém pode passar 4 anos falando só que no futuro vai melhorar. A coisa tem que melhorar num curto espaço de tempo. Então, você tem que separar, você tem que ter entregas de curto prazo, tem que ter as de médio e longo prazo, e você não pode confundir essas coisas. Mas quando você executa isso com clareza, dizendo a verdade às pessoas, há um reconhecimento disso. Então, é fundamental que o gestor e a equipe técnica tenham noção disso, que faça essa distribuição aí no espaço de tempo e que organize isso em seu orçamento. Para a gente tomar as decisões lá, está aqui o secretário Felipe, Marroquim, Lígia, que trabalhou com a gente. E quantas vezes Lígia, por exemplo, não levava um material para despachar, e eu dizia, bota no mapa. Só uma parte, tem um secretário de educação nosso, que junto com o Ferreirinha são os melhores do Brasil, Fred Amâncio, e a gente está fazendo 40 creches num projeto de PPP. E eu disse, eu quero um em cada bairro. E aí ele trouxe numa região muito difícil de área da cidade, 3 terrenos, todo feliz, numa planilha. E eu disse, rapaz, esse cara quer me enrolar. Bateu a intuição. E eu disse, bora colocar no mapa. Quando eu coloquei no mapa, ele achou uma tríplice fronteira. Era uma esquina de cada lado e 3 bairros diferentes. Então, eu disse, rapaz, você agora não me enrola, só despacho com o mapa. Então, o que é que acontece? Georreferencie tudo. Nós fizemos um contrato com a ArcGIS e com a Autodesk no primeiro ano de gestão para absolutamente tudo da cidade ser georreferenciado. Com isso, você garante a distribuição do seu orçamento, para que você não concentre muito num determinado lugar, já que todo mundo precisa ser contemplado. Então, nós tomamos essas decisões espalhando, compartilhando, porque com isso, eu acho que é um pouco até dos ensinamentos, né, de cristãos, que você possa repartir, distribuir, compartilhar, e fazendo isso de forma democrática, acessível e, lógico, priorizando, sobretudo, quem por muito tempo foi esquecido do orçamento público. E lembrando que, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não está falando apenas de Amazônia, que é muito importante, a gente não está falando apenas de grandes reservas ambientais, mas o impacto dessas mudanças nas grandes cidades, elas são perversas, o impacto é perverso do ponto de vista social. Se você vê em qualquer desastre o número de falecidos, olha o recorte de cor, de raça, de gênero, de renda, então é um retrato da desigualdade. Por isso que o orçamento público precisa entrar para corrigir essas distorções, e quando você distribui no espaço, fica muito mais fácil de acertar. Valeu. Pernambucano é assim, né? A gente tem uma velha rivalidade Pernambuco-Bahia, né? Porque, claro que a Bahia é melhor, mas tudo bem, a gente faz essa concessão para os pernambucanos, né? Então, sempre que a gente fala, lá na Bahia tem isso, Pernambuco lá tem 10 vezes mais. Esses dias eu estive na UFPE, foi assim, o reitor da UFPE me disse, o Alfredo me disse, não, eu falei que a gente tinha plantado no nosso campus universitário os baobás, né? Baobás é a árvore sagrada africana e tal, e a gente plantou no nosso campus, né, que é um campus novo, e aí ele falou, mas aqui a gente plantou 40. Eu digo, tá bom, Alfredo. Lá a gente tem até parque de baobá, viu? Pois é, tá vendo? Estou dizendo. É verdade. A briga é antiga, essa briga é antiga. Mas a gente se ama, pernambucanos e baianos. Mas, com relação a essa questão do curto, do que é imediato, quer dizer, obviamente, quando a gente fala de pesquisa, e existe, no Brasil, a gente tem um afastamento muito grande entre a academia, a pesquisa e os órgãos de governo, a iniciativa privada, as empresas, há um afastamento muito grande. A universidade está lá, os pesquisadores estão lá, vocês ficam aí brincando com as coisinhas de vocês, publicando papers, mas a gente, esse que vocês fazem aí, de vez em quando aparece alguma coisa interessante, eu vou lá e me aproprio, mas a gente não tem essa conversa cotidiana e essa conversa do ponto de vista do planejamento, que é exatamente isso que o João traz. Você, por exemplo, a gente fala muito da questão de dados. Não temos dados. Eu trabalho com a parte de recursos, eu terminei meu doutorado há 20, quase 30 anos atrás, né? E lá atrás, quando eu voltei para o Brasil, fiz meu doutorado aqui, quando eu voltei para o Brasil, eu cheguei, a água subterrânea não tem dados, os rios não tem fluviômetros nos rios para poder fazer a medição de vazão.
há 30 anos atrás, por que a gente não começou a fazer um planejamento, e a gente fala isso, e por que a gente... Não é que no dia seguinte eu vou ter o dado e vou dar informação, mas hoje a gente já teria 30 anos de dados coletados, e à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai avançando e vai trabalhando. E aí a gente precisa fazer esse encontro do poder público com as universidades, com os pesquisadores que estão atuando nessas universidades, para que a gente possa, em conjunto, pensar, porque muitas vezes a gente não tem a cabeça do gestor público do município. E não sabe exatamente quais são as prioridades, como é que você está trabalhando, você conhece a cidade, né, do ponto de vista de pensar em que ações eu vou desenvolver nessa cidade, e nós podemos chegar com alguma informação para que o poder público possa, então, fazer esse casamento e a gente poder trabalhar de forma mais conectada e poder pensar em ações que dê respostas a curto prazo, porque as pessoas não vão esperar. Como diz assim, quem está com fome quer comer hoje, não quer esperar para amanhã, obviamente. E a mesma coisa, quando tem riscos de enchente todos os dias, e é recorrente. Salvador é um problema sério também, porque Recife tem um problema das questões da altitude ali, do baixo, da inundação e tudo mais, mas Salvador tem um problema, porque Salvador é uma cidade de altos e baixos e tem um problema das encostas. Salvador é um desastre quando chove, né? Chove, tem desabamento, morre um monte de gente, e todo ano isso se repete, todo ano isso se repete. Então, é um problema crônico da cidade que, pelo tempo de cronicidade que existe, já deveria ser pensado. E essa coisa do planejamento, de pensar em ações, isso que você trouxe, do exemplo de fazer esse movimento de começar a fazer um projeto grande, que tenha uma duração longa, mas que ele já tenha respostas imediatas e que você faça essa intervenção já pensando no desdobramento disso ao longo do tempo. Não dá para fazer projetos recortados na cidade. Você tem que fazer um projeto integrado para que a gente possa fazer neste momento, mas daqui eu vou avançar e vou ter todo um projeto de longo prazo. Então, esse é um problema, né? E essa coisa que você estava falando da participação das pessoas, que as pessoas... Porque a gente, no Brasil, também tem um outro problema grave, que é as pessoas acham... eu quero que o prefeito resolva o meu problema, mas as pessoas... Alguém tem que resolver o meu problema, eu não quero me meter nessa confusão, não quero entrar na política, não quero saber de política, porque política, né, eu tenho pessoas que falam assim, eu não gosto de política, não sou político. A pessoa é reitor de uma universidade, a pessoa é gestor de alguma coisa. Como que você não gosta de política, meu amigo? Você está num cargo essencialmente político, sabe? Como é que você não gosta de política? E é através da política que a gente muda as coisas, não tem jeito, não adianta, não é a academia que vai fazer acontecer. Não é a academia, é a Tabata lá no Congresso que vai fazer acontecer. Não somos nós, pesquisadores, que vamos fazer acontecer. As mudanças de leis, de projetos, enfim, tudo isso é feito através da política. Né? E nós precisamos disso. Eu gostei muito da sua fala hoje de manhã, quando você estava chamando a juventude para que ela venha, participe, tenha um protagonismo nessa questão política, né? Porque, às vezes, eu brinco dizendo assim, gente, eu estou ficando preocupada. Quando eu ficar velhinha, quem é que vai cuidar de mim? Porque eu já estou uma senhora idosa, mas vou ficar velhinha daqui uns dias e vou precisar de alguém para cuidar de mim. Quem é que vai cuidar de mim? Vocês, jovens, que estão aí, que vão dar condições para que nós, velhinhos, possamos continuar minimamente com o mínimo de conforto possível até chegar o dia da morte. Né? Então, eu conto com vocês, né? Por favor. Última pergunta? Gente, maravilha, a conversa está ótima e continuará. Então, a urbanização, rebobinando lá para trás, ela surge como uma corrida em direção ao futuro. Né? Quer dizer, o próprio planejamento, enquanto campo e disciplina, ele surge como uma prática otimista. Né? Nós podemos melhorar o mundo, nós temos capacidade para atender as demandas e a escala, etc. E hoje, com mudanças climáticas, precariedades ambientais, etc., o futuro é assustador. Né? Então, eu queria que vocês respondessem, pergunta difícil, quais são as visões de futuro mais alentadoras, mais animadoras que vocês são capazes de imaginar? A gente conversava há pouco sobre isso, eu sou capaz de olhar para o futuro das cidades com esperança. Eu acho que nós vivemos um tempo de super chegada nas cidades, muitas vezes sem planejamento, sem uma estruturação, mas eu acho que a gente está tendo a capacidade de reconhecer problemas e de, sobretudo, endereçar soluções. Acho que alguns fenômenos podem nos ajudar nisso, a própria pandemia recente do Covid, onde se colocou em xeque muitos dos conceitos em que nós estávamos vivendo enquanto sociedade. Mas eu acho que a gente precisa, sobretudo nós que estamos no Brasil,
aprender um pouco mais com quem já fez e não querer ficar inventando a roda a todo tempo. Primeiro, trazer um debate de que é possível fazer um adensamento com qualidade. Não é sobre adensar ou não adensar. A gente precisa, nas cidades, ter um adensamento com muita qualidade. A construção de espaços públicos com muita qualidade também. A gente tem um investimento muito grande na cidade, na área de parques, praças, de arborização, coisas que nunca foram feitas. Eu vou dar um rápido exemplo. A gente plantava árvores de pequeno porte na cidade e eu descobri um dia que o índice de perda era de 90%. Imagina o que é plantar 100 árvores pequenininhas e 90 morriam, eram roubadas, quebradas e por aí vai. E aí, eu fiquei indignado com isso e a gente conseguiu fazer uma contratação de plantio de árvore de grande porte, com a obrigação da empresa que planta manter por 2 anos e, contratualmente, ter 95% de êxito de cada árvore plantada. Então, quando a gente faz isso, fiz isso há 2 anos, você passa nas avenidas do Recife, você já vê, e outra coisa, eu sou engenheiro, mas tem que ter o lado arquiteto, né? Então, não pode ser, inclusive minha irmã é arquiteta também, por isso que eu não brigo com arquiteto, mas botar árvores bonitas, árvores que sejam nativas da Mata Atlântica nossa, mas toda árvore plantada lá tem floração natural, cada avenida com uma cor diferente, e você vê que a coisa vai mudando no curto espaço de tempo. Nós estamos reformando mais de 120 praças ao mesmo tempo. Fizemos um projeto de praça específico para a primeira infância, e comecei pela periferia da cidade. Então, quando a gente olha brinquedos como esse que eu passei aqui em Boston, aquele que parece uma pirâmide cheia de corda, aquela cama elástica, um balanço que parece uma peneira grande assim, coisas que a gente só vê fora do Brasil, você pode ir lá em Tegipió, pode ir lá no Ibura, na Coab, que você vai ver esse mesmo tipo de brinquedo, e as pessoas diziam, João, não bote que a turma quebre. Eu disse, sabe por que quebram? Porque vocês nunca botaram de qualidade. Faz um negócio bem feito e chama a turma para participar, que dá certo, que dá certo. Então, nós temos que ser muito intensivos em qualidade daquilo que a gente faz. Essa história do poder público fazer com pouca qualidade não dá. Outro ponto, participação. Nós fizemos esse projeto, primeira comunidade urbanizada com recursos do BID, 600 milhões para proteção de encosta, 500 milhões para macrodrenagem da bacia do Tegipió, que é o pior ponto de drenagem da cidade, e mais ou menos 500 milhões para a urbanização de comunidades ultra vulneráveis. A primeira é a Vila do Papel. Antes de fazer a intervenção do projeto, a execução do projeto, diversas oficinas. Para vocês terem ideia, na prática, o que é participação? A gente fez uma oficina só com mulheres à noite, onde a dinâmica era, vamos andar pela comunidade com as mulheres, com o engenheiro acompanhando, a arquiteta, o assistente social, para que elas possam indicar onde elas se sentem inseguras à noite. E, com isso, a gente percorreu toda a comunidade, registrando cada ponto onde tinha insegurança, para que o projeto urbanístico viesse a dar uma qualidade a isso. Uma segunda oficina só com crianças falando sobre brincadeira, que eles desenhassem os brinquedos, escolhessem as áreas, e que, a partir daí, isso foi desenvolvido. Então, é possível fazer. Agora, para terminar, eu só queria dizer da alegria, a gente falou muito de urbanismo aqui, mas da alegria que eu tenho de poder, só antes de voltar a um ponto de urbanismo, vocês já perceberam, no Brasil, a iluminação pública, ela é toda, existe o poste e existe o mastro do poste que ilumina a faixa de carro. Não é assim? Aí quem passa na faixa de carro, na grande maioria está em veículo, vamos colocar aqui moto, ônibus e carro, que tem farol, né? E o pedestre zero, não é o contrário. Um dia eu, voltando para casa, eu disse, rapaz, que absurdo, como é que a gente está iluminando os carros e não ilumina as pessoas? E aí eu lancei um programa de iluminação pedonal. Então, lá em Recife, é poste que só a gota serena, como a gente fala, que a gente está botando com um mastro ao contrário. Então, onde já tem um mastro para lá, a gente bota o outro para o pedestre. E entre um poste e outro, uma iluminação, um poste pedonal específico. Isso é comum aqui, você anda aqui e vejam, mas me diga qual é a cidade brasileira que tem mais poste para pedestres do que para carro. Não existe.
E como é que a gente começou fazendo isso? Nos corredores dos estudantes. Então, junto das universidades, nos corredores de grande fluxo noturno, a gente foi iluminando esses caminhos e agora está cheio de poste diferente na cidade. Mas só para terminar o que eu estava falando, eu fiquei muito feliz. Há 30 dias a gente fez uma pesquisa na cidade, qualitativa, e nós identificamos que uma das 3 marcas da nossa gestão é a educação. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque muitas vezes vocês veem as pessoas dizendo, mas a educação não dá voto. Se você investir muito na educação, fizer com qualidade, tiver coragem de transformar de fato, inclusive até o resultado eleitoral vem. Então, nós prometemos que em 4 anos iríamos duplicar o número de creches na cidade, de vagas de creche. Quando eu assumi, em janeiro de 2021, existiam 6.500 vagas de creche na cidade, todas em tempo integral, até às 17 horas, com 5 refeições por dia. E eu prometi que ia duplicar em 4 anos. E aí, quando eu assumi, eu disse, rapaz, eu prometi duplicar, mas em quanto tempo fizeram essas creches todas? E eu identifiquei que a primeira foi em 1981, depois de 40 anos, 6.500 vagas. E agora, nesse mês de abril, nós vamos matricular o aluno de número 13.000 em creche na cidade do Recife. Então, eu contando na minha casa sobre isso, aí eu disse, eu acho que ninguém acreditou quando eu prometi. Aí minha mãe disse, não, eu acreditei. Aí minha irmã disse, mas eu não acreditei não. Eu disse, está vendo? Então, isso é público e é possível. São mais de 160 obras só na Secretaria da Educação. O maior concurso da história de professores já feito na cidade, incluindo com prova prática. O sindicato queria me enfrentar, mas tem que ter prova prática. Se até para dirigir carro tem que ter prova prática, para ensinar também é importante. Enfim, é possível fazer. Então, acreditem, façam na educação e não abram mão, sobretudo para quem está na vida pública ou quem vai entrar. Se for público, tem que ser de qualidade. Essa história de, se é público é de baixa qualidade, não. Tem que ser de muita qualidade, porque só assim a gente vai criando cidades, estados, enfim, e um país diferente. Muito obrigado. Bom, não poderia concordar menos com o João sobre essa questão da educação, né? Eu trabalho com educação, então, certamente, é um quesito extremamente importante. Mas, quando você pergunta sobre perspectiva de futuro, acreditar no futuro, em geral, eu tenho horas que eu fico meio desiludida. Eu digo assim, gente, a gente trabalha só para não morrer de tédio, porque tem hora que já é um desânimo muito grande. Mas eu acho que é o que eu tinha falado. Eu acho que um prefeito jovem como o João, que chega e que pensa nessas coisas e traz essas perspectivas, e é isso, eu acho que tem um pouco a questão de que até que ponto nós estamos dispostos a fazer essas mudanças, e são mudanças cotidianas, e não é. E quando eu falo mudanças, a gente, geralmente, quando vai falar de meio ambiente, a gente fica falando muito da questão da educação ambiental, vai dizer, gaste menos água na torneirinha lá. Isso é importante. Tem seu lado importante, né, de você ter uma consciência de que aquilo é um bem que é finito e tal e tal. Mas quando eu fico dizendo assim para as pessoas, gente, se uma cidade de 200 mil habitantes, que é a cidade que eu moro, se essa cidade, se cada pessoa dessa economizar 1 litro de água, 2 litros de água por dia, isso não é nem um terço do que uma grande indústria gasta por dia, por hora. Portanto, o grande problema não é o que eu faço individualmente, mas é o que é isso para o grande público, para um número muito grande de pessoas. E até que ponto nós estamos dispostos a mudar a nossa forma? A questão dos carros que o Bruno falou. Cada um quer ter um carro, cada um quer. E eu quero sair de carro, eu não quero sair da minha garagem, ligar meu carro e ir para onde eu quiser de carro. Aí o transporte público começa a ficar... como a educação, a escola pública, que teve um determinado momento na história lá que a escola pública, que na época que eu estudava na educação básica, dizia a escola pública que é a melhor escola que tem, é a escola pública. A escola particular era aquela história, pagou, passou, né? E isso inverteu-se, né, com o tempo. Por quê? Porque a escola pública ficou para pobre. Então, para pobre, qualquer coisa serve. Não precisa ser de qualidade. E esse é um grande problema, né, que a gente precisa pensar, que eu preciso pensar na questão do padrão de consumo que nós temos.
A gente tem um padrão de consumo absurdo, né, do ponto de vista, aí falando da questão ambiental, a gente tem um padrão de consumo absurdo. Até que ponto a gente quer fazer com que a gente tenha menos desigualdade nas nossas cidades? Né? Quando eu estava fazendo doutorado aqui, minha filha tinha 2 anos de idade, e eu lembro que a gente foi numa confraternização com os pais dos coleguinhas e tal, e eles disseram para a gente que eles faziam... davam auxílio para pessoas que tinham dificuldade, por exemplo, as pessoas que queriam botar os filhos na creche, mas que não tinham dinheiro suficiente, então pagavam um pouco menos. Então, existia uma comunidade ali que dava esse suporte para que todo mundo pudesse, de alguma maneira, ter condições de deixar seu filho para ir trabalhar. E aí o pai de uma coleguinha da minha filha falou, a gente faz isso não é porque a gente é bonzinho, não, a gente faz isso porque eu não quero ter muro na minha casa. E esse é o aprendizado que a gente precisa. A gente precisa cuidar, e a gente fala da segurança pública, fala da violência nas grandes cidades, mas isso tudo é fruto desse padrão desigual que a gente tem. Os problemas ambientais que a gente tem nas grandes cidades é fruto disso também. Então, a gente precisa fazer a pergunta seguinte, até que ponto eu posso mudar o meu padrão de consumo, o meu padrão de desejos, né, de ver minhas satisfações individuais satisfeitas, para que a gente possa ter uma coletividade um pouco melhor e um pouco mais, né, equânime, no sentido de que as pessoas minimamente... Quer ganhar dinheiro? Ganhe seu dinheiro, mas deixa assim, um troquinho ali para o outro que também precisa comer todo dia, precisa ter um lugarzinho para morar. É esse tipo de ação que eu acho que a gente precisa começar a pensar do ponto de vista de perspectiva futura. Porque, se a gente continuar avançando no padrão de consumo que nós temos no planeta, o planeta não dá conta, a gente só tem esse aqui, por enquanto. Os que a gente vai desbravar pelo mundo afora, aí, como já tem gente fazendo, para sair daqui quando o bicho pegar aqui, vai embora para aqui, para outro lugar, mas ainda não temos esse. O único que a gente tem nesse momento é esse aqui. E aí ele vai estar dizendo assim, espera aí, pessoal, vocês manerem aí, porque não dá para sustentar vocês todos. Né? Nós somos 8 bilhões hoje, e cada vez mais num padrão de intensidade de consumo que é um absurdo. O padrão de consumo que nós temos, né? É todo dia uma novidade, todo dia a indústria busca criar. Antigamente você criava os produtos para que as pessoas pudessem comprar e para satisfazer a necessidade da pessoa. Hoje é o contrário. Eu crio o produto para criar a necessidade. É isso aí. Então, e aí é isso. Então, enfim. Então, assim, eu acho que esse é um ponto do ponto de vista do futuro que nós precisamos pensar, que a gente precisa pensar em, assim, o que a gente pode pensar em termos de mudança de padrão, mudança da relação com o meio ambiente, que a gente pode pensar em mudar para que a gente tenha ainda um futuro. Porque se isso não tem futuro certo.